volta em estúdio. Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui ao BNT. Bom dia, Luciana. Bom dia a todo o pessoal do BNT. Legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, sempre está convidado. Vamos lá, vereador. Vamos primeiro explicar o que é o plano diretor e a importância deste plano. Muito importante, Luciana, para o pessoal entender aí de casa, né? O plano diretor são as regras do crescimento da cidade, né? Então, como se vai fazer a sua casa? Quais são as regras para se construir? Quando um fiscal da prefeitura vai lá te incomodar, quais são as regras para fazer um empreendimento residencial, para fazer um prédio, para fazer um armazém industrial, quais são as regras para fazer o seu comércio, desde as normas de construção a diversos outros fatores. O crescimento de Ponta Grossa, o progresso da cidade está atrelado ao plano diretor. E aí, quais são as mudanças agora que estão sendo propostas, né? As mudanças propostas nesse projeto de lei? Muito bem, o que acontece hoje? Nós temos um plano diretor que foi aprovado em Ponta Grossa, amplamente discutido e muito importante, porque até então Ponta Grossa não tinha um plano diretor. E era uma das grandes cobranças que nós tínhamos aí durante todo o histórico político da cidade, né? Agora nós temos, só que o problema, Luciano, é que o plano que foi aprovado hoje, ele é lindo na teoria, mas não está funcionando na prática, né? E foi muito questionado já por diversas entidades aqui da cidade, empreendedores, né? Inclusive nós temos aí o CDE, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Ponta Grossa também, que pede alterações desse plano, e até então nós tínhamos uma flexibilização desse projeto aqui em Ponta Grossa. Porém, essa flexibilização perdeu a sua validade, e hoje os empreendedores estão com insegurança, né? E obviamente a gente se preocupa muito porque a não aprovação da nossa pauta desse PL agora vai inviabilizar a construção de muitas residências, prédios, indústrias aqui para Ponta Grossa. E o principal, o que interfere para o cidadão da ponta? As casas vão ficar mais caras, vai ficar mais difícil de você conquistar a sua casa própria. Para você comprar o mesmo produto, né, ou seja, a mesma unidade, né, você vai ter que pagar muito mais caro diante da inviabilização desses projetos. E ele ficou inviável, digamos assim, porque quais foram os motivos ou o que é que está travando ele que acabou causando aí essa inflexibilidade? Burocracia, que a gente comenta muito, né? Mas principalmente nós tivemos muitas mudanças boas, sabe, Luciana? Mas tem algumas regras que não são muito mais por capricho que a gente fala, né? Desde aumento de questão de recuo frontal, que o Ponta Grossense tanto implica com isso, questões de ocupação de solo, questões que envolvem também distanciamentos laterais e por aí vai. São algumas questões que, por exemplo, num terreno que antes você fazia 4 ou 5 casas, hoje você vai fazer só 2. Né? Num terreno que antes, num prédio, né, que antes dá para fazer com 12 andares, agora você só pode 4. Aonde você fazia 30, que é aquela cidade que fica aquele arranha-céu bonito, hoje tem áreas que onde foi feito o prédio de 50 andares em Ponta Grossa, só pode fazer agora 5 andares. Né? Então são essas questões que com isso a maioria não vai mais fazer, né? Vai inviabilizar o empreendimento, ou seja, vai reduzir a oferta, com isso reduz a geração de empregos, direta e indiretamente. Isso é preocupante para a cidade que vive um boom nesse setor, né, e pleno emprego nesse sentido, e ao mesmo tempo menos projetos, consequentemente os empreendimentos vão ficar mais caros pelo mesmo produto, né? Quando não inviabilizados vai acabar ficando mais caro. Então isso é preocupante porque as casas que hoje estão na média popular de 200 mil vai passar a ser 260, 280. Você vai ter que gastar muito mais para dar entrada, a tua parcela vai ficar muito mais cara pelo mesmo produto, né? Não tem lógica, não tem coerência. E hoje a gente vive uma certa insegurança dos empreendedores nesse sentido. Mas a nossa maior preocupação é com relação à questão do emprego, porque são pessoas que são, ao mesmo tempo em que emprega demais esse setor, são pessoas que hoje estão contratadas, amanhã já não estão mais, dependendo do volume do mercado. Né? E hoje nós temos, a gente acompanhando o nosso mandato, muita gente que veio de fora para trabalhar em Ponta Grossa. Né? Então isso pode aumentar a criminalidade, pode aumentar a violência e tudo porque nós estamos travando por questões burocráticas, né? Então é por isso que a gente precisa agir. Nosso mandato está com uma flexibilização desse projeto que já existia em Ponta Grossa, parou de vigorar há alguns meses, e nós precisamos agir para que isso aconteça. Aprovamos agora o PL em regime de urgência na Câmara de Vereadores, numa articulação com vereadores também, precisávamos de 7 assinaturas, e após essa articulação, agora, em 15 dias, nós deveremos votar essa pauta de flexibilização. Eu falo muito que não é uma pauta muito popular,
não é uma pauta que dá voto, que a gente fala, mas é importante para não travar a cidade. Ponta Grossa não pode parar, Luciano. Não, e sem contar aí, pelo que eu estou entendendo, né? Como você usou aquele exemplo, num terreno onde você construía 3 sobrados, passará a se construir números imaginários, 2 sobrados, Sim. você perde um terreno. Sim. Com isso, você deixa uma moradia a menos, uma família a menos e vai crescer a cidade para onde? Sim, Né? sim. Então, realmente, é um assunto assim que impacta diretamente na vida de todas as pessoas. Sim. Né? Não só das construtoras, não só das grandes incorporadoras, mas do cidadão comum que tem um terreno e pensa em construir, além de toda aquela história do recuo, né? Que tem, e também área verde, que tem uma porcentagem que é para área verde hoje em dia. Como eu digo, tem muitas alterações que são boas. Antes o pessoal fazia casas com uma fachada muito pequena. Hoje padronizou isso, a fachada tem que ser maior, né? Então são questões que mudam de forma positiva, porque impactam e é importante. Agora tem coisas que por questão burocrática, né, estão sendo impedidas de serem feitas e inviabilizando projetos. Como eu comentei, terrenos que antes faziam 5 casas, hoje só fazem 2, né? Então é uma redução muito grande. E assim, a gente sabe que construtor, empresário, eles não vão perder, eles vão repassar esse preço. Sim. E aí quem vai sofrer na ponta vai ser o cidadão, né, que da classe média, da classe baixa, que está tentando comprar sua casa própria e, poxa, vai ficar mais difícil, vai pedir mais entrada, vai aumentar o valor da parcela. Além da insegurança, né, que a gente se preocupa muito. Vai cair também a arrecadação, por mais que a gente seja contrário à alta carga tributária, né, o brasileiro não cansa mais, está cansado de pagar tanto imposto, mas ainda assim cai a arrecadação do município, então de forma geral é preocupante. E até para a questão, isso é um exemplo que a gente fala, né, dessa questão dos andares de prédios, armazéns industriais também estão pedindo recursos que não existem, né, porque não se aplica em obras industriais. Indústrias também não questionam a gente a respeito disso. Então é um plano diretor muito bonito, tem coisas muito boas, mas tem alterações pontuais que precisam ser feitas. Por que não fazem? Faz 1 ano que está nessa discussão, enquanto isso a gente precisa flexibilizar. E quando será o sim final de tudo isso? Quando teremos uma resposta se realmente vai ser mudado, não vai ser mudado? A flexibilização é até 15 dias. É importante dizer o que é essa flexibilização, Ricardo. A flexibilização é que os engenheiros da prefeitura, né, os técnicos da prefeitura analisem e vejam, poxa, realmente nesse caso aqui cabe um pouco a mais. Nesse caso aqui dá para flexibilizar sim, assado, né? Não é bagunça, é apenas critérios de pessoas que são técnicas do poder público e que vão mudar esse sentido. Então, nós estamos muito preocupados com isso. O plano diretor também impacta outras situações de empreendimentos de obras públicas que podem travar em razão disso. Mas o projeto principal vai ser votado em 15 dias na Câmara de Vereadores. Vai passar pelas comissões internas, no máximo em 15 dias, e aprovando já passa a valer, né, assim com a sanção da prefeita, aqui na cidade de Ponta Grossa. Lembrando, é um texto que já estava em vigor, e nós estamos apenas renovando por mais um período até as alterações ficarem. Porque sabe o que é o problema, Luciana? Não, a gente vai alterar, aí fica, aí é amoroso, aí discute, aí volta. Poder público, tudo é muito burocrático. Né? Não é igual na casa da gente, não é igual numa empresa que decide, vai e muda. Não é assim. Então, enquanto isso, a gente precisa fazer acelerar, porque está todo mundo preocupado, os investidores de fora preocupados, a geração de emprego pode cair e a gente não pode deixar que Ponta Grossa pare de forma alguma. E eu imagino que o plano diretor é algo que não pode ser engessado. Exato, você falou muito bem. A gente olha o plano diretor de Curitiba, que é um exemplo. A gente fala tanto do planejamento de Maringá. Por que ela é tão bonita, tão planejada? Foi um plano diretor que desenvolveu ela. Né? Então, ao mesmo tempo que ela organiza a cidade, mas também faz com que a cidade não pare. Por exemplo, o plano diretor ele entrou num ponto muito bom, Luciano, um exemplo para vocês, dos vazios urbanos. Então, se constrói muito longe da cidade, né, cada vez mais, mas a gente tem muitas áreas, muitos terrenos no meio de Ponta Grossa que estão ali. Então eles deram incentivos para construir mais na região, né, mais um raio de 4 quilômetros da praça ali do antigo Big. Né? Então nesse raio que pega assim, esse núcleo da cidade mais próximo, né, tem incentivos para eliminar esses vazios urbanos. Porque naturalmente o cara vê o terreno mais barato lá longe, ele vai querer fazer mais longe. Sim. Só que o problema é que daí o município tem muito custo, né, para levar toda aquela estrutura para aquele lugar. Então esses incentivos são importantes para a gente ir fechando a cidade, né? Deixando de espalhar ela e ir fechando os complementos, como o Varanas tem fechado hoje com a região de oficinas, a própria região do Costa Rica, ela vai fechando para aquele lado também. Então todos esses pontos para a gente tentar organizar a cidade para facilitar também para o poder público. Então, outras pautas que eu cobro também em razão à questão dos contrapartidas. O empresário vai investir em Ponta Grossa, vai ganhar dinheiro com o empreendimento, tem que ter uma contrapartida para o município, né? Seja em cobertura de ponto de ônibus que está faltando, seja no acesso viário, né, para aquele local, porque vai aumentar o trânsito.
A gente vê como é que está o trânsito hoje da região do Costa Rica. Tá um absurdo lá para o Lagoa Dourada, né? Aquele é um caos toda manhã, inclusive sugestão até para o BNT lá um dia acompanhar com o Igor Rugilo. Tá um absurdo aquela situação, mas ao mesmo tempo estão liberando empreendimento lá e não estão cobrando contrapartida nesse sentido. A obra lá é de 10 milhões, ao invés de sobrar só para o Estado pagar, o empresário pode ajudar também, né? Então são pautas que ajudam a destravar. Todo mundo tem que contribuir, o que não pode é atrapalhar, né? A gente sempre fala, o Estado não atrapalhando, isso ajuda bastante para gerar bastante emprego, para a população ter a sua renda e automaticamente para a gente garantir o progresso aí da cidade. Tá certo. E a Denise do Rocio Cardoso mandando bom dia para todos. Bom dia, Denise. Bom dia a todos o pessoal do BNT. É uma satisfação conversar com vocês. Vereador, e para finalizarmos aqui, tem muita coisa ainda para falar, mas nós precisamos finalizar aqui. E o senhor falou uma coisa muito importante, né? Desse crescimento que a cidade está tendo, da abertura de bairros, e isso impacta também justamente no que aconteceu na Sanepar, né? A Sanepar não se planejou, abriu um monte de bairro, um monte de núcleo, um monte de casas, e aí todo mundo acabou ficando sem água. Isso vai acontecer de novo? Luciane, e até para você saber, eu conversava até com o Marcos Silva, a Sanepar ela dá um aval para todos os empreendimentos da cidade, dizendo eu posso entregar água aqui. Tanto quanto a Copel e a própria prefeitura dizendo Exato. tem escola tem ou escola, invista em perfeito. escola. É isso mesmo. Então, nesse sentido ali, a Sanepar ela tem total responsabilidade, porque ela sabia do crescimento da cidade. Ela pode se planejar a respeito desse assunto. E é importante citar aqui, Luciano, que nós tivemos muitas denúncias, o nosso gabinete recebeu muitas denúncias entre ontem e hoje, ontem, da falta de água em muitos bairros sem aviso. Vocês estão comentando sobre isso aí. Sim. Então, a falta de água de novo está acontecendo aqui na cidade, sem aviso para os moradores, o que é um absurdo, e a gente vê que cresce muito o número de domicílios e o crescimento da distribuição de água não tem ocorrido da mesma forma. E quando a gente vê o pessoal de fora vem questionar a gente, falar, mas poxa, mas Ponta Grossa não é tão rica, né, nesse sentido, em recursos naturais, e ela falou, pois é, somos. Eles que não dão a capacidade do tratamento de água, né? Ou seja, é com certeza incompetência, mas principalmente falta de planejamento. Não dos profissionais que estão na ponta, que a gente sabe que tem se dedicado muito, mas é dos chefões lá de cima, né, que infelizmente estão deixando de olhar para Ponta Grossa. E com certeza isso também pode acabar impactando negativamente nas indústrias que estão chegando, porque um empresário vem investir aqui, um industrial vem investir sabendo de toda essa confusão de um mês sem água, obviamente que pode impactar negativamente. Hoje Curitiba já sofre com isso, né? As empresas deixam de se instalar lá porque já sabe que lá na região, né, na SIC, ele tem um problema nesse sentido. Então, hoje Ponta Grossa é menino dos olhos em razão, né, dessas facilidades. Então, poxa, a gente pode atrapalhar sim o progresso da cidade. Então, são essas coisas que parecem detalhes, mas que faz toda a diferença na ponta para a gente trazer uma ex-BRI que vai gerar 2 mil empregos para Ponta Grossa, né? Direto sem falar nos indiretos. A gente não pode deixar a Ponta Grossa parar. Então, é como eu digo, Luciano, é um trabalho às vezes que não aparece para o eleitor da ponta, mas é o que faz diferença. É igual numa obra. Quando você faz todo o alicerce, toda a base, ela não aparece, mas ela é essencial para garantir o crescimento da casa. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT. Já fica o convite e volte mais vezes. Obrigado, Luciana, a todo o pessoal do BNT, ao Marcos Silva, ao Igor e a toda a galera, todo esse time de jornalistas aqui que está muito bacana esse projeto. Contem sempre com a gente, com o nosso mandato e a todos os amigos também. Convido para acessar a nossa rede social, Ricardo Zampieri 22 no Instagram, no Facebook, para a galera acompanhar também o nosso mandato. Obrigado.